Jesus, cura o que ninguém vê. Curador que aprendeu a sorrir diante das pessoas. O cansaço escondido atrás de respostas rápidas e a ferida que não encontrou palavras para ser explicada. Se você chegou até esta oração carregando algo que ninguém percebeu, diminua o ritmo por um instante. Não organize tudo antes de se aproximar de Deus. Não precisa parecer forte, esconder lágrimas, nem dar uma explicação perfeita. Jesus conhece o lugar exato onde dói, inclusive quando você mesma ainda não consegue compreender o que sente. Talvez as pessoas vejam sua rotina funcionando, suas responsabilidades sendo cumpridas e até o seu sorriso aparecendo, mas não conheçam as batalhas que atravessam sua mente quando tudo fica em silêncio. Talvez você esteja cuidando de todos enquanto, por dentro, deseja que alguém perceba que você também precisa de cuidado. Não vamos negar essa dor, nem torná-la espetáculo. Vamos colocá-la com sinceridade diante daquele que olha além da aparência e alcança o coração. A palavra diz no Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Isso significa que sua fragilidade não afasta Deus. Ao contrário, é justamente nesse lugar de verdade que você pode perceber a proximidade dele. E Hebreus 4:15-16 nos lembra que Jesus se compadece das nossas fraquezas e nos convida a chegar com confiança ao trono da graça. Você não está entrando em um tribunal para ser humilhada. Está se aproximando de um Salvador que entende, acolhe e oferece socorro no tempo oportuno. Respire com calma, deixe os ombros descansarem, mesmo que o ambiente ao seu redor continue igual. Permita que seu coração reconheça: eu estou na presença de Deus. Se esta oração traduz o que você precisa, escreva nos comentários: Jesus, toca meu coração. Se desejar receber outras orações, inscreva-se. Agora volte ao Senhor e faça destas palavras sua sincera oração. Jesus querido, eu me apresento diante de Ti como estou. Eu não trago uma versão arrumada de mim, nem tento esconder as áreas em que estou cansada. Tu me conheces por inteiro. Tu sabes o que eu disse, o que calei, o que enfrentei diante de todos e o que chorei quando ninguém estava olhando. Coloco diante de Ti as perguntas que continuam sem resposta, as lembranças que ainda apertam meu peito e o medo de que esta dor permaneça para sempre. Eu te peço, entra nos cômodos fechados da minha alma, visita pensamentos que eu evito, memórias que ainda me ferem, sentimentos que parecem confusos. Não permitas que a vergonha me faça fugir da Tua presença. Ensina-me a entender que posso ser amada enquanto estou em processo, sustentada enquanto ainda estou fraca e ouvida, mesmo quando minha oração sai em forma de suspiro. Tua palavra declara no Salmo 39:1-3 que Tu me sondas, me conheces e percebes todos os meus caminhos. Nada em mim é surpresa para Ti. Antes que eu consiga nomear a minha angústia, Teu olhar já alcançou sua raiz. Antes que uma lágrima toque meu rosto, Tu já conheces a história que ela carrega. Por isso eu abandono a tentativa de esconder de Ti aquilo que jamais esteve oculto aos Teus olhos. Eu recebo esse convite de descanso, não um descanso que ignora a realidade, mas aquele que nasce quando já não preciso carregar tudo sozinha.
Em Mateus 11:28, tu chamas os cansados e sobrecarregados para perto e prometes alívio. Eu venho, Jesus, venho com o meu passado, meu presente e o futuro que ainda me assusta. Venho com a fé que tenho, ainda que pequena. Venho porque tua bondade é maior do que minha dificuldade de confiar. Senhor, comece em mim uma obra profunda. Se por muito tempo eu apenas sobrevivi, ensina-me novamente a viver. Se eu me acostumei a dizer que está tudo bem, dá-me coragem para ser verdadeira diante de ti. Se endureci algumas áreas para não sofrer outra vez, aproxima-te com delicadeza. Não forces a porta, ajuda-me a abri-la. Mostra-me que tua luz não entra para expor meu desprezo, mas para curar, aquecer e devolver esperança. Eu entrego o primeiro nome, a primeira lembrança e a primeira situação que surge agora em minha mente. Tu sabes por que isso me marcou. Tu sabes quanto tempo tentei seguir sem olhar para essa ferida. Segura minha mão enquanto eu a coloco diante de ti. Eu não quero permanecer aprisionada ao que aconteceu, nem definir minha identidade pelo que me fizeram, pelo que perdi ou pelo que não consegui realizar. Quero descobrir quem sou à luz do teu amor. Permanece comigo neste momento, acalma o barulho interior para que eu reconheça tua presença. Faz nascer um espaço de segurança dentro de mim, onde a verdade possa ser dita sem medo e o choro possa encontrar consolo. Eu creio que teu cuidado começa antes mesmo de eu perceber mudanças. E agora, confiando que tu não desprezas um coração sincero, eu me aproximo ainda mais, deixando cair as defesas e abrindo diante de ti o peso que venho sustentando. Porque diante de ti não preciso fingir força, Senhor meu Deus. Existem dias em que o corpo se levanta, mas a alma parece permanecer deitada. Cumpro tarefas, respondo mensagens e sigo adiante, mas algo em mim pede descanso. Há um cansaço que uma noite de sono não consegue retirar. Há pensamentos correndo quando tudo ao redor já parou. Há uma tristeza silenciosa que não sabe pedir ajuda. Tu conheces esse desgaste físico que torna cada movimento mais pesado. Conheces o cansaço mental de imaginar cenários e antecipar o que pode dar errado. Conheces o desgaste de conter reações para não preocupar ninguém. E conheces também o cansaço espiritual, quando eu desejo orar, mas as palavras não chegam. Quando abro a Bíblia, mas tenho dificuldade de me concentrar. Quando quero confiar, porém meu coração continua assustado. Não chamarei isso de fraqueza moral, não me acusarei pelo cansaço. O profeta Elias, depois de enfrentar dias intensos, também se sentou debaixo de uma árvore e desejou parar. Em 1 Reis 19:5-8, tu não recebeste com condenação, providenciaste descanso, alimento e direção para a caminhada. Ensina-me a aceitar meus limites e teu cuidado nas necessidades simples que ignorei. Pai, toca meu corpo, dá-me sabedoria para respeitar meus limites, procurar ajuda quando for necessário e reorganizar aquilo que está me consumindo. Toca a mente e interrompe o ciclo de pensamentos repetitivos que roubam minha atenção e minha paz. Toca minhas emoções, permite que eu sinta sem ser dominada pelo que sinto. Toca meu espírito, reacende em mim o desejo pela tua presença, não como obrigação pesada, mas como encontro com quem
para proteger outras pessoas. Embora por dentro estivesse desmoronando, entrego as palavras que ouvi e ainda repito contra mim mesma. Entrego o medo de ser incompreendida e a vergonha de admitir que nem sempre sei como continuar. Romanos 8:26 declara que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós quando não sabemos orar como convém. Então, Espírito Santo, recebe também meu silêncio. Traduz o suspiro que não consigo completar. Apresenta ao Pai o pedido que está preso em minha garganta. Quando a minha oração parecer pequena, lembra-me de que teu auxílio não depende da eloquência das minhas frases, mas da graça que me alcança. Eu me rendo, eu me entrego, meu silêncio ouves também. Quando faltam minhas forças, teu amor me guarda bem. Jesus, eu coloco diante de ti a necessidade de controlar tudo. Confesso que muitas vezes tento prever cada resultado porque tenho medo de ser surpreendida pela dor. Quero garantir que ninguém vá embora, que nenhuma porta se feche, que nenhum problema chegue e que todos os meus planos aconteçam exatamente como imaginei. Mas esse controle impossível me adoece por dentro. Ensina-me a fazer com responsabilidade o que está em minhas mãos e a confiar a ti o que jamais esteve sob meu domínio. Em 1 Pedro 5:7, sou convidada a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu cuidas de mim, não apenas uma parte, não somente o que parece espiritual, mas toda a ansiedade. Por isso, eu te entrego a conta que ainda não sei como pagar, o resultado que estou esperando, a conversa que temo enfrentar, a saúde de quem amo, a decisão que precisa ser tomada e a sensação de que posso falhar. Cuida de mim no meio dessas realidades, dá-me lucidez para agir e paz para não me destruir. Enquanto aguardo, também te entrego a culpa por tudo que eu não consegui fazer. Perdoa-me pelas vezes em que tratei minha própria alma com dureza. Eu ofereci paciência a tantas pessoas, mas me cobrei como se não tivesse direito a um processo. Ajuda-me a reconhecer meus erros sem transformar arrependimento em condenação permanente. Tua palavra afirma em João 1:9 que, quando confessamos nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar e purificar. Eu recebo teu perdão e peço maturidade para reparar o que for possível, aprender e prosseguir. Senhor, dá nome ao que está confuso em mim. Se é medo, mostra-me. Se é luto, acolhe-me. Se é exaustão, conduz-me ao descanso. Se é uma ferida antiga, reagindo a uma situação nova, oferece-me entendimento. Se preciso conversar com alguém seguro ou buscar acompanhamento responsável, remove a vergonha e dá-me coragem. A fé não me obriga a negar instrumentos de cuidado. Ela me lembra que tua presença pode acompanhar cada passo do caminho. Eu deixo cair mais um peso. Não preciso provar que consigo sozinha. Não preciso manter uma imagem de invulnerabilidade. Tu és meu refúgio e minha força, socorro bem presente nas tribulações, presente na minha aflição. Debaixo desse socorro, permito que minhas mãos se abram. O que eu segurava com desestando começa que temo enfrentar. E conheces também o cansaço espiritual quando eu desejo orar, mas as palavras não chegam. Quando abro a Bíblia, mas tenho dificuldade de me concentrar. Quando quero confiar, porém meu coração continua assustado. Não chamarei isso de fraqueza moral, não me acusarei pelo cansaço. O profeta Elias, depois de enfrentar dias intensos, também se sentou debaixo
debaixo de uma árvore desejou parar, e um rei batalhas escondidas em pensamentos rápidos, reações intensas e noites inquietas. Deus fiel, entra na minha mente e estabelece tua paz. Há preocupações que cresceram até ocupar quase todo o espaço. Há medo do futuro, de perder, decepcionar e reviver o que me feriu. Não nego esses sentimentos, nem lhes entrego o governo da vida. Coloco cada um diante de ti. Ensina-me a distinguir o alerta saudável da ansiedade que aprisiona. Filipenses 4, 6, 7. Ensina a apresentar os pedidos com oração e gratidão. Tua paz guardará coração e mente em Cristo. Apresento meus pedidos agora. Guarda meus pensamentos quando correrem para o pior desfecho. Guarda minhas emoções quando uma antiga lembrança despertar. Guarda minhas palavras para que a dor não fira quem está perto. Guarda minhas decisões para que o medo não escolha por mim. Cura as marcas deixadas por rejeições. Cura a sensação de não ser suficiente. Cura a comparação que mede meu valor pela aparência, pelos resultados ou pela trajetória alheia. Cura a culpa confessada que ainda volta como acusação. Romanos 8:1 declara: não há condenação para quem está em Cristo. Ajuda-me a distinguir tua correção amorosa que conduz à vida da voz cruel que humilha e paralisa. Entra, Senhor, nas memórias que ainda provocam medo. Eu não quero viver como se todo encontro repetisse uma antiga despedida, como se toda crítica provasse que não tenho valor, como se toda demora significasse abandono. Renova minha maneira de interpretar o presente. Dá-me coragem para estabelecer limites, perdoar sem voltar ao perigo e seguir sem negar o que houve. O perdão não apaga a responsabilidade de quem feriu, mas impede que a ofensa governe para sempre meu coração. Guarda minha mente, Senhor. Cura o que o tempo não levou. Dentro da minha casa vem reinar com tua paz. Ensina-me a caminhar. Agora, entra também em minha casa. Tu conheces as conversas interrompidas, as preocupações que cada pessoa carrega e as necessidades que ainda não foram compartilhadas. Guarda minha família nos caminhos, no trabalho, nos estudos e em cada decisão. Protege-nos da violência, dos acidentes e de escolhas impensadas. Dá-nos sabedoria para reconhecer riscos, responsabilidade para agir com prudência e humildade para pedir ajuda. Onde houver palavras duras, ensina-nos a conversar com verdade e respeito. Onde houver afastamento, mostra-se se é tempo de aproximação, de escuta, de limites ou de reconciliação. Onde existir sobrecarga, distribui as responsabilidades e desperta a cooperação. Onde alguém estiver enfermo, concede amparo, bom atendimento, perseverança no tratamento e consolo para toda a família. Nós confiamos em teu cuidado sem desprezar os caminhos responsáveis que também colocas diante de nós. Eu te entrego o trabalho e as necessidades materiais. Tu sabes o que falta e conheces o esforço feito em silêncio. Dá-me diligência,
criatividade, equilíbrio e oportunidades honestas. Livra-me do desespero que pode empurrar para decisões precipitadas. Provérbios 3, 5, 6. Ensina a confiar em Ti de todo o coração e a reconhecer-te em todos os caminhos, pois Tu endireitas as veredas. Eu não peço uma vida sem decisões difíceis. Peço uma direção que me faça andar com integridade, mesmo quando não enxergo todo o percurso. Mostra-me o próximo passo. Talvez eu esteja pedindo um mapa completo, mas hoje preciso apenas de luz suficiente para a etapa diante de mim. Salmo 119, 105 diz que Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Uma lâmpada não revela tudo de uma vez, porém impede que eu caminhe inteiramente no escuro. Abre meus olhos para princípios claros, conselhos sábios, portas coerentes e sinais que não contradigam Tua palavra. Fortalece-me para as conversas difíceis, que eu não confunda paz com silêncio obrigatório, nem coragem com agressividade. Dá-me palavras firmes e respeitosas. Ensina-me a ouvir sem abandonar minhas convicções. Se eu precisar pedir perdão, remove meu orgulho. Se eu precisar dizer não, remove a culpa. Se eu precisar aguardar, livra-me da ansiedade. Se eu precisar agir, livra-me da procrastinação. Jesus, visita as pessoas que amo e que não consigo proteger o tempo todo. Onde meus braços não alcançam, Teu cuidado permanece. Não quero transformar amor em vigilância desesperada. Entrego cada nome a Ti e peço discernimento para apoiar sem controlar, aconselhar sem dominar, estar presente sem me anular. Fortalece os vínculos que são saudáveis e dá sabedoria diante dos que precisam de limites. Eu declaro que minha casa não será conduzida pelo pânico. Ainda enfrentaremos desafios, mas buscaremos Tua. Uma identidade firmada no que Tu dizes sobre mim. Jesus, trabalha primeiro por dentro. Antes de mudares o cenário, fortalece o coração que o atravessará. Antes de abrires a porta, amadurece-me para passar por ela. Antes de responderes as perguntas, ensina-me a permanecer contigo. Quando ainda não compreendo, não quero depender da emoção. Desejo raízes, constância e fé nos dias comuns. Efésios 2:10 afirma que somos feitura Tua, criados em Cristo Jesus, para boas obras que preparaste. Não sou um acidente, um eu sem propósito, nem a soma das rejeições. Minha história tem feridas e consequências, mas elas não apagam o valor que recebo de Ti. Ensina-me a olhar para mim com sobriedade, sem orgulho nem desprezo, reconhecendo limites e os dons que me confiaste. Protege meu coração da necessidade de aprovação. Eu me desgastei tentando ser aceita e adaptando minha voz às expectativas alheias. Às vezes, chamei de bondade o medo de rejeição. Chamei de humildade o hábito de me diminuir. Chamei de paz não ter limites. Dá-me sabedoria
apenas um véu. Me ensina a não agradar as pessoas acima de ti. Quero honrar e conviver bem, sem fazer da opinião humana meu Senhor. Quando receber elogios, mantém-me humilde. Nas críticas, ajuda-me a acolher o verdadeiro e descartar o injusto. Sem reconhecimento, lembra-me, tua presença vê a fidelidade escondida. Eu declaro com fé, sou conhecida por Deus, amada em Cristo, eu cunhada pelo Espírito Santo. Minha dor não é meu nome, meu erro não é meu destino, minha demora não é abandono, minha sensibilidade não é vergonha. Posso aprender, recomeçar, estabelecer limites e crescer. Não preciso resolver tudo hoje, mas posso dar hoje um passo de obediência. Se esta declaração também fala com você, escreva nos comentários. Minha identidade está em Deus. Faça isso como lembrança de fé, sem pressão, e volte seu coração à oração. Senhor, grava essa verdade em nós, quando as vozes antigas tentarem reaparecer. Faz tua palavra falar mais alto do que a rejeição, a comparação e a acusação. Jesus, vê meu coração, toca a dor que eu escondi. Tua graça diz quem sou, teu amor renasce em mim. Renova minha autoestima espiritual. Não quero confundi-la com superioridade, mas recebê-la como gratidão pela obra que realizas em mim. Dá-me liberdade para reconhecer qualidades sem negar dependência de ti. Ajuda-me a cuidar do corpo, da mente, das emoções e dos relacionamentos como quem administra algo precioso, não como quem tenta conquistar valor por desempenho. Colossenses 3:12 diz que, como escolhidos de Deus, santos e amados, devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que minha identidade produz esse fruto. Se eu sei que sou amada, posso amar sem competir. Sei que sou sustentada, posso celebrar a vitória de outra pessoa. Sei que minha vida está em tuas mãos, posso recusar caminhos que exigem perder minha integridade para receber aplausos. Fortalece minha constância. Há coisas que começo com entusiasmo e abandono quando a emoção diminui. Porque a travessia ainda não terminou, Deus de misericórdia. Há um desânimo que chega sem barulho. Ele esvazia a expectativa, diminui a disposição e faz cada tarefa parecer maior. Às vezes, não abandono tudo de uma vez. Começo a adiar o que importa, afastar-me das pessoas e acreditar que nenhum esforço dará fruto.
Tu conheces esse lugar e não me condenas por ter chegado aqui, nem me abandonas. Não quero tratar sofrimento emocional como falta de fé. Há dores que exigem acolhimento, tempo e cuidado responsável. Se perdi o interesse pela vida, os meus pensamentos se tornaram perigosos. Dá-me coragem para falar com alguém confiável e buscar ajuda profissional. Usa pessoas preparadas, família, igreja e recursos seguros em teu cuidado. Livra-me da vergonha que manda esconder o que precisa ser acompanhado. O Salmo 42 mostra uma alma batida conversando consigo mesma e escolhendo esperar em Deus. O salmista não nega o abatimento. Ele o reconhece, de dentro dele aponta para a esperança. Ensina-me essa honestidade. Posso dizer, estou cansada, sem concluir, acabou. Posso admitir, não vejo saída, sem declarar, não existe saída. Posso chorar hoje e ainda confiar que o choro não terá a última palavra sobre minha história. Senhor, quebra a paralisia que nasce da sensação de fracasso. Eu tentei algumas vezes e não consegui. Fiz planos que não avançaram. Confiei em pessoas que não permaneceram. Tomei decisões que trouxeram consequências difíceis. Mas enquanto há vida, existe espaço para aprendizado, reparação e novos passos. Não permitas que um capítulo doloroso seja interpretado como o livro inteiro. Gálatas 6:9 orienta a não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio haverá colheita. Ensina-me que perseverar não é repetir para sempre uma estratégia que falhou. Pode ser mudar o método, receber conselho, descansar, recomeçar menor ou encerrar uma direção. Conserva o que vem de ti e dá-me humildade para ajustar o que nasceu da ansiedade. Se as águas se levantarem, tua mão me sustentará. No silêncio da travessia, tua luz me guiará. Jesus, quando eu estiver no vale, não permitas que eu confunda o vale com moradia permanente. O Salmo 23:4 diz que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa não afirma que nunca atravessarei vales. Ela garante tua companhia no caminho. Tua vara corrige minha rota e teu cajado me aproxima quando minhas forças vacilam. Segura minha mão nas águas profundas. Isaías 43:2 declara que, quando eu passar pelas águas, tu estarás comigo. E quando pelos rios, eles não me submergirão. Eu recebo essa imagem sem negar a força da correnteza. Há circunstâncias que realmente assustam e exigem decisões concretas, mas tua presença impede que o medo se torne meu único conselheiro. Mostra onde pisar, com quem caminhar e quando esperar a corrente diminuir. Levanta minha cabeça, Senhor, não para que eu finja superioridade, mas para que volte a enxergar o horizonte. O fracasso fez meus olhos permanecerem presos ao chão. A comparação me convenceu de que cheguei tarde. A demora me fez imaginar que fui esquecida. Agora eu peço uma visão mais ampla. Mostra o que já amadureceu em mim, as pequenas respostas que não celebrei e as pessoas que colocaste ao meu lado. Eu entrego a vontade de abandonar responsabilidades que ainda fazem parte do meu chamado. Dá-me energia para o próximo gesto possível. Levantar, organizar uma coisa, responder uma mensagem importante, cumprir uma etapa, pedir orientação. Não preciso vencer toda a distância nesta hora. Preciso apenas recusar a imobilidade e caminhar com sabedoria. Se o passo de hoje for descansar de maneira responsável, que eu descanse sem culpa. Se for agir, que eu haja sem adiar. Também entrego sonhos que talvez precisem ser transformados. Não quero fazer de um projeto um ídolo.
nem medir tua fidelidade pelo resultado que imaginei. Se houver algo que deve morrer para que uma direção mais saudável nasça, consola-me durante a despedida. Se houver algo que precisa apenas de tempo, sustenta-me na espera. Se houver uma porta que devo bater novamente, renova minha coragem e remove a pressa. Pai, coloca meus pés sobre terreno firme, devolve-me o desejo de participar da vida, de cuidar do que me confiaste e de construir novamente. Cerca-me de relações que não alimentem minha desistência, mas também não despreze meu cansaço. Dá-me gente que saiba ouvir, orar, orientar e caminhar sem controlar. Faz de mim também presença segura para quem atravessa um vale. Eu não estou no mesmo lugar interior de quando esta oração começou. A dor ainda pede cuidado, mas já não está escondida de ti. O desânimo ainda tenta falar, porém tua palavra responde com esperança. As águas continuam diante de mim, mas tua mão está estendida. Eu me coloco de pé, não pela ilusão de que tudo ficou fácil, e sim pela confiança de que não atravessarei sozinha. E de pé diante de ti começo a soltar os pesos que consumiram minhas forças. Os pesos que consumiram minhas forças e ocuparam minhas mãos. Espírito Santo, mostra quantas coisas carrego como se dependessem só de mim. Há responsabilidades que são minhas, mas existem resultados, reações alheias e acontecimentos futuros que não controlo. Dá-me sabedoria para distinguir cada parte, que eu haja com fidelidade, onde sou responsável, e descanse em Deus, onde meu alcance termina. Entrego a rotina acumulada, os prazos, acaso, trabalhos, estudos e as tarefas que parecem não terminar. Mostra o que é prioridade, o que pode esperar, o que deve ser dividido e o que não deveria estar na agenda. Livra-me da crença de que descansar é perder tempo. Ensina-me que limites protegem minha capacidade de servir com presença. Entrego a espera por respostas. Tu conheces o processo, o exame, o retorno e a conversa que ainda não aconteceram. Minha mente tenta preencher o silêncio com conclusões assustadoras. Eu te peço equilíbrio, não me deixes ignorar providências necessárias, mas também não permitas que eu sofra antecipadamente por cenários que talvez nunca ocorram. Conduz-me um dia de cada vez. Entrego meus relacionamentos. Não posso obrigar alguém a compreender, mudar, permanecer ou corresponder. Posso falar com verdade, pedir perdão, estabelecer limites, escolher atitudes maduras. O coração do outro, porém, não está em minhas mãos. Cura em mim a dependência que confunde amor com controle. Ajuda-me a construir vínculos onde existam respeito, liberdade, reciprocidade e responsabilidade. Entrego minha saúde emocional e física. Tu conheces cada sintoma e também os medos que ele desperta. Dá-me acesso ao cuidado adequado, bons profissionais, clareza para seguir orientações e coragem para não adiar o que precisa ser examinado. Sustenta quem vive um tratamento longo e quem cuida de alguém enfermo.
Não faremos promessas imprudentes. Colocamos nossa esperança em Ti, enquanto percorremos com responsabilidade os caminhos de cuidado disponíveis. Entrego as necessidades materiais. Mateus 6:31, 34. Ensina a não viver dominado pela preocupação com o amanhã, porque cada dia tem seu próprio cuidado. Isso não é um convite à negligência, mas a confiança ativa. Dá-me disposição para trabalhar, organização para administrar, honestidade para escolher e humildade para pedir orientação. Abre oportunidades justas conforme Tua vontade e livra-me de propostas que cobram minha paz ou minha integridade. Nas Tuas mãos eu descanso, Teu cuidado me alcança aqui. Solto o peso, recebo alento, Tua presença respira em mim. Agora, Senhor, renova minhas forças físicas. Isaías 40:29-31 diz que Tu fortaleces o cansado, multiplicas as forças de quem não tem vigor. Dá ao meu corpo o descanso de que precisa. Ajuda-me a respeitar sono, alimento, movimento e acompanhamento responsável. Se minha rotina tornou o esgotamento normal, abre meus olhos. Ensina-me a não esperar o corpo gritar para reconhecer que necessito de cuidado. Renova minhas forças emocionais. Devolve-me a capacidade de sentir alegria sem culpa, de receber carinho sem suspeitar de tudo e de viver o presente sem compará-lo continuamente ao passado. Dá-me recursos para lidar com frustrações, flexibilidade diante das mudanças e segurança para atravessar conversas difíceis. Quando uma emoção vier intensa, lembra-me de que ela traz uma mensagem, mas não precisa assumir o comando. Renova minhas forças espirituais. Salmo 5:1, 10 pede, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Faz crescer em mim uma fé honesta que não depende de esconder perguntas. Reacende desejo de conversar contigo, ouvir Tua palavra e participar de uma comunidade saudável. Se eu me afastei por decepção com pessoas, ajuda-me a separar os erros humanos do caráter fiel de Cristo e guia-me para ambientes seguros. Devolve-me a alegria de viver, não uma euforia permanente, mas a capacidade de perceber pequenos presentes. Uma conversa sincera, uma refeição, um raio de luz, uma música, uma tarefa concluída, um abraço respeitoso, alguns minutos de silêncio. O Salmo 16:11 diz que na Tua presença há plenitude de alegria. Treina meus olhos para reconhecer Tua bondade também no ordinário. Peço refrigério para quem cuida de todos esqueceu de si. A mãe sobrecarregada, quem trabalha além das forças, acompanha um familiar, enfrenta o luto ou sustenta a responsabilidade sem reconhecimento. Visita cada coração com descanso, mostra soluções práticas, redes de apoio e mudanças possíveis. Que ninguém confunda exaustão com chamado para continuar sem limite. Eu recebo forças para hoje. Talvez eu ainda não tenha energia para imaginar os próximos meses, mas posso viver esta hora acompanhada por Ti. Minhas mãos já não estão fechadas sobre tudo. Meu corpo recebe permissão para descansar. Minhas emoções encontram espaço para respirar, e meu espírito se volta novamente para a Tua presença. Dessa renovação nasce uma coragem serena, pronta para enfrentar decisões, conversas e recomeços que virão a seguir. Devolve-me a alegria de viver, não uma euforia permanente,
mas a capacidade de perceber pequenos presentes. Uma conversa sincera. Uma coragem que não nasce da ausência de medo, mas da certeza de que tu caminhas comigo, Senhor. Prepara-me para decidir. Adiei escolhas porque queria garantia absoluta, mas a vida nem sempre oferece todas as informações. Dá-me sabedoria para reunir o necessário, examinar princípios, ouvir conselhos e dar o passo possível. Livra-me da impulsividade e da paralisia. Josué 1:9 ordena: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde andar. Essa coragem vem da tua presença. Não preciso fabricar uma personalidade destemida. Preciso lembrar quem vai comigo. Mesmo com as mãos tremendo, poderei agir com prudência. Se a voz falhar, ainda direi a verdade. Na incerteza, escolherei com humildade, permanecerei aberta à correção. Dá-me coragem para conversar. Há palavras que preciso dizer com respeito e verdade. Ajuda-me a escolher o momento adequado, ouvir a outra pessoa e manter limites claros. Se a conversa não produzir a resposta que espero, guarda meu coração. Meu dever é agir com verdade e amor. Não posso controlar a reação de quem me escuta. Dá-me coragem para recomeçar. Há palavras que preciso dizer com respeito e verdade. Ajuda-me a escolher o momento adequado, ouvir a outra pessoa e manter limites claros. Se a conversa não produzir a resposta que espero, guarda meu coração. Meu dever é agir com verdade e amor. Não posso controlar a reação de quem me escuta. Dá-me coragem para recomeçar. Talvez eu precise voltar o primeiro passo, reaprender algo, aceitar uma posição menor ou reconstruir confiança lentamente. Livra-me da vergonha de ser iniciante. Todo crescimento possui etapas, e nenhum começo honesto precisa ser desprezado. Zacarias 4:10 ensina a não desprezar o dia dos pequenos começos. Abençoa a semente ainda pequena e dá-me constância para cuidar dela. Dá-me coragem para obedecer. Se tua palavra já deixou claro o que devo abandonar, não permitas que eu use a espera por um sinal como desculpa. Se preciso reparar uma injustiça, pedir perdão, romper um hábito destrutivo ou devolver o que não me pertence, fortalece-me para agir. Obediência não compra teu amor. Ela responde ao amor que já recebi e abre espaço para uma vida coerente. Dá-me coragem para estabelecer limites. Nem todo pedido é uma missão. Nem toda urgência alheia deve governar minha agenda. Ensina-me a dizer sim com interesse e não com respeito. Protege-me de relações que usam culpa, medo ou espiritualidade para controlar. Dá-me discernimento para procurar proteção e apoio quando houver abuso, ameaça ou violência. Tua vontade não exige que eu permaneça em perigo para provar fé. Dá-me coragem diante do inesperado. Isaías 41:10 diz para não temer, porque tu estás comigo. Tu fortaleces, ajudas e sustentas com tua mão direita fiel. Quando chegaram na notícia que não planejei, impede que o pânico decida os primeiros passos. Dá-me fôlego, clareza e pessoas sábias por perto. Eu posso sentir medo e ainda assim
torna serva dele. Eu renuncio ao domínio do medo sobre minhas escolhas. Não declaro que nunca mais o sentirei. Declaro que ele não ocupará o trono. Eu pertenço a Cristo. Minha mente pode ser renovada, meu coração pode aprender segurança, meus passos podem avançar com prudência. A presença de Deus é maior do que o cenário que ainda não consigo compreender. Repita no seu coração: Deus está comigo nesta decisão. Deus está comigo nesta conversa. Deus está comigo neste recomeço. Não se trata de uma fórmula, mas de trazer à memória a verdade. Se você deseja registrar essa declaração, escreva nos comentários: com Jesus eu vou prosseguir. Jesus, vê meu coração, cura que ninguém vê. Quando o medo levantar, tua voz me faz viver. Tua mão sustenta os passos, tua luz me faz seguir. Mesmo em meio à travessia, tua presença está aqui. Senhor, levanta quem caiu, fortalece quem se acostumou a recuar. Abraça quem precisa primeiro descansar antes de tentar novamente. Dá estratégia a quem enfrenta uma decisão complexa. Dá proteção a quem precisa sair de um ambiente perigoso. Dá humildade a quem deve reconhecer um erro. Dá perseverança a quem está construindo algo bom e ainda não vê resultado. 2 Timóteo 1:9 deste espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Que esses 3 sinais caminhem juntos em mim. Poder sem amor pode ferir, amor sem limites pode se perder. Equilíbrio sem coragem pode virar acomodação. Forme em mim uma força amorosa e equilibrada, capaz de agir sem destruir e permanecer sem se anular. Eu declaro: minha ferida não governará minhas decisões. Meu passado não escreverá sozinho meu futuro. A rejeição não definirá meu valor. A demora não me convencerá de que fui esquecida. A ansiedade não falará mais alto do que a verdade. Eu sou sustentada pela graça, orientada pela palavra e acompanhada pela... Uma gratidão profunda, porque algo dentro de mim começou a mudar. As circunstâncias podem seguir iguais. A resposta talvez não tenha chegado e conversas seguem pendentes. Mas já não escondo de ti o que sinto. Meu coração encontrou um lugar seguro para dizer a verdade. Minha respiração desacelerou. A esperança recebeu força e meus olhos voltaram a perceber tua presença aqui. Obrigada, Jesus, porque não te afastaste das minhas feridas. Tu não te assustaste com minhas perguntas. Não desprezaste meu cansaço e não exigiste uma força que eu não possuía. Aproximaste-te com graça. Como declara o Salmo 14:7-3, tu saras os quebrantados de coração e cuidas das suas feridas. Eu confio esse processo a ti. Algumas curas são percebidas em um instante. Outras acontecem por etapas, com oração, verdade, apoio, limites e tempo. Permanece comigo em cada uma delas. Entrego a ti as próximas horas. Salmo 12:1, 7, 8 afirma que o Senhor guarda de todo mal, guarda a vida e acompanha a saída e a entrada. Guarda meus caminhos, dá-me atenção no trânsito, prudência nas escolhas, serenidade nas tarefas e discernimento nas conversas. Não peço uma bolha sem problemas, peço tua presença, sabedoria e proteção.
enquanto vivo com responsabilidade. Entrego minha casa e minha família, visita quem está alegre e quem não consegue explicar a tristeza. Sustenta quem trabalha, quem procura emprego, quem estuda, quem cuida de crianças, idosos ou enfermos, da reconciliação onde ela for segura e possível. Limites onde forem necessários e consolo onde houve perda. Que nossa casa aprenda a falar com respeito, pedir perdão, dividir responsabilidades e buscar tua direção. Entrego as decisões que virão. Tiago 1 diz que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que dá generosamente. Eu peço sabedoria. Livra-me de confundir ansiedade com urgência, carência com amor, oportunidade com propósito e silêncio com abandono. Dá-me coragem para esperar quando for preciso e prontidão para agir quando o caminho estiver claro. Eu intercedo por cada pessoa que permaneceu unida nesta oração. Visita quem chora baixinho para não ser percebido. Alcança quem espera um resultado, uma resposta ou uma mudança. Fortalece quem trabalha cansado e quem cuida da família quase sem apoio. Abraça quem enfrenta luto, solidão, rejeição ou medo. Ilumina quem pensa em desistir e conduz essa pessoa a apoio imediato, seguro e responsável. Que ela saiba, pedir ajuda é um gesto de coragem. Jesus cura o que ninguém vê, cura sem humilhar, trata sem condenar e ilumina sem expor ao desprezo. Vai à raiz daquilo que produz reações, silêncios e noites inquietas. Dá-me paciência com processo e fidelidade aos passos de cuidado. Não permitas que eu abandone tratamento, conselho responsável ou apoio necessário por causa de uma expectativa apressada. Tua presença pode agir também por meio desses caminhos. Jesus, viste o coração, tocaste a dor que eu escondi, onde ninguém alcançou. Teu amor cuidou de mim. Romanos 15:13 chama-te de Deus da esperança e pede que nos enchas de alegria e paz na fé, para transbordarmos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Enche-me dessa esperança sóbria, não uma expectativa que nega a realidade, mas uma confiança que me permite enfrentá-la sem caminhar sozinho. Que tua paz governe meus próximos passos e que a alegria volte a encontrar espaço em mim. Eu declaro com humildade: o que ninguém viu, Jesus viu. O que eu não consegui explicar, Jesus compreendeu. O que escondi por medo, hoje coloquei diante dele. Minha história não termina na ferida. Estou em processo, estou sendo acompanhado e posso prosseguir. A graça de Deus me alcança no lugar secreto e me ensina a viver de dentro para fora. Se esta oração falou com você, escreva ao final: Jesus conhece meu coração. Deixe também seu pedido de oração. Queremos nos unir a você com respeito e fé. Compartilhe este momento com alguém que esteja carregando uma dor silenciosa. Inscreva-se para acompanhar as próximas orações. Faça isso livremente, como gesto de comunhão, nunca como condição para receber o amor de Deus. Senhor, eu te entrego tudo que foi dito, tudo que foi cantado e também aquilo que permaneceu em silêncio. Sela em meu coração as verdades da tua palavra.
Ajuda-me a praticar o que compreendi, procurar ajuda quando necessário e caminhar um dia de cada vez. Obrigado porque tua presença não depende da perfeição da minha oração. Tu me ouves pela tua graça e me acolhes em Cristo. Eu descanso sob teu cuidado, entrego meu passado à tua misericórdia. Meu presente é tua direção e meu futuro é tua fidelidade. Que meus pensamentos encontrem paz, que minhas decisões expressem sabedoria e que meus relacionamentos sejam guiados por verdade e amor. Continua curando o que ninguém vê e fazendo nascer em mim uma esperança que possa ser vivida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada por permanecer comigo.